A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Quero agradecer a oportunidade, primeiramente ao nosso Senhor, e agradecer ao pastor João. Obrigada, pastor. É um privilégio. Os irmãos podem se sentar? Fique à vontade. Eu creio que o Senhor vai continuar falando conosco. Eu tenho uma palavra de Deus para nós. Do Senhor. Em 2 Crônicas, capítulo 20. Quando o pastor João me ligou, eu falei assim, meu Deus, e agora? E na hora eu falei, Senhor, o que o Senhor quer transmitir para o teu povo? Porque a palavra é tua, o povo é teu, a mensagem é do Senhor, e eu sou do Senhor. E na hora veio essa passagem, o Espírito Santo me trouxe essa passagem no meu coração. E Crônicas 20, a partir do capítulo 1, nós vamos ler o capítulo 1, o capítulo 20 e o versículo 1 até o 4, a princípio. Depois a gente vai discorrendo o restante. Que diz assim: Depois disso, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas e alguns Meunitas declararam guerra a Josafá. Mensageiros informaram a Josafá: um exército enorme de Edom vem de além do Mar Morto contra o rei. E eles já estão em Hazazon, Tamar. Josafá ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientação ao Senhor. Ordenou um jejum em todo o Judá. E habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Nós vamos até aqui e depois a gente continua. Notícias ruins chegam. Informações, mensagens do caos, de desastre, elas chegam. Josafá, ele recebeu a notícia de que um exército enorme, muito maior do que eles poderiam enfrentar, já estava a caminho para encontrá-los. E ele sentiu medo. Ele sentiu medo. Mas a primeira coisa que Josafá fez foi buscar no Senhor uma direção, uma orientação, usando as ferramentas espirituais, jejum e oração. Isso diz muito do relacionamento de Josafá com Deus. Não tem problema sentir medo, desde que o medo não seja maior do que a tua fé no Senhor. Desde que o medo não paralise você. Desde que o medo não te jogue para dentro de uma caverna, dizendo eu não posso, eu não vou conseguir, não tem como. Mas a nossa fé e a nossa confiança, ela precisa estar no Senhor, que é o dono de nossas vidas, que é o nosso autor, que é o nosso Criador. Quem somos nós quando as más notícias chegam? Para quem nós corremos? Será que nós somos tomados pela circunstância? Metemos os pés pelas mãos? Fazemos escolhas ou tomamos decisões erradas por impulso, por medo, por angústia, por ansiedade? Sem perguntar para o Senhor.
sem buscar na fonte certa a direção certa a seguir. E logo o desespero toma conta do nosso coração. Seja um diagnóstico, seja uma porta fechada, seja um plano frustrado, seja um sonho adiado, uma crise no casamento, uma crise financeira, o luto. Notícias como essas chegam para nós. E qual é o nosso comportamento diante disso? Mas a boa notícia que o Senhor marcou o meu coração quando eu li, Ele disse assim: vocês servem a um Deus grande. Um Deus grande, um Deus poderoso, que é por mim e por você. Nós não estamos sozinhos diante das más notícias, diante das circunstâncias. Ele não nos abandonou. Ele é um Deus poderoso, que não perdeu o controle, que não perdeu a batalha, que está no controle de todas as coisas. Ele não é um Deus distante, Ele é um Deus presente. Que além de Deus, Ele é um Pai. Um Pai que ama, que cuida, que direciona, que alinha, que dirige. Um Pai que corrige. E um Pai que faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem, segundo o propósito que Ele tem. Eu estou aqui para te dizer que a notícia ruim não é um decreto. A notícia ruim, ela não é um ponto final. Aquilo que chegou para você te causando angústia, te causando medo, te causando desespero, não é a última palavra. A última palavra vem do Senhor. Ainda há planos, ainda há projetos, ainda há propósito. Se nós estamos aqui vivos, respirando, é porque ainda há um propósito de Deus para se cumprir na nossa vida e através da nossa vida. Não é o teu fim. O Senhor mandou eu dizer isso. Fala para o meu povo que não é o fim. Ainda não acabou. Tem alguém, o Senhor disse para mim, filha, o meu povo nessa manhã precisa receber essa mensagem. O meu povo nessa manhã precisa receber essa palavra. Que eu sou o Deus que guardo. Que eu sou o Deus que cuido. Sou eu o Deus da provisão. Eles não estão sozinhos, eles precisam confiar em mim. Nós precisamos conhecer e crer no Deus que nós servimos, irmãos. Quantas vezes nós abrimos a boca falando, cantando e dizendo, declarando: ah, Deus, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor, eu confio em Ti. Mas será mesmo? Quantas e quantas vezes a gente se percebe olhando mais para a circunstância, olhando mais para o tamanho do gigante, para o tamanho do deserto, para o tamanho do exército. Quantas vezes? E a gente esquece de olhar o tamanho do Deus que a gente serve. Se Davi tivesse olhado para o tamanho do gigante, ele não tinha ido para aquela luta. Nós precisamos conhecer a Deus verdadeiramente. Buscar e confiar nele. Confiar nos planos dele. Porque confiar no Senhor não significa que Ele vai fazer aquilo que a gente quer que Ele faça. Mas na palavra diz que os planos dele são perfeitos. Precisamos confiar. Não é do meu jeito, não é no meu tempo, não é da minha forma, não é como eu esperei. Não é como eu pedi. Não é como eu planejei. Mas o Senhor está falando, confia no meu plano. Confia no meu plano.
Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei, diz o Senhor. Não adianta eu ler a Bíblia por várias e várias e várias vezes, do início ao fim, se eu não crer verdadeiramente no que ela diz. Se essa leitura não gerar transformação na minha vida, se não gerar confiança, se não gerar fé, se não gerar mudança de mentalidade, mudança de comportamento. Nós, ao ler a palavra, nós precisamos entender que aquilo precisa fazer, a palavra, ela precisa fazer efeito na nossa vida e através da nossa vida. Eu sempre coloco o Benjamin para ler. Todo dia ele chega da escola, ele almoça, e ele sabe que antes de pegar o celular, ele precisa ler a Bíblia. E aí eu falo para ele, às vezes ele lê rápido. E aí ele vem, mãe, já li. Eu falo, leu muito rápido. Tu não entendeu nada que tu leu, não. Me conta o que tu entendeu aí na palavra. Aí ele conta. E eu falo assim para ele, meu filho, mais do que ler, você precisa entender para conhecer o Deus que você serve. Eu digo para ele, não é para você ler para fazer um check na tua lista, no teu devocional. Você precisa ler para você conhecer o Deus que você serve. E que no momento certo você recorrer a Ele, porque você sabe que Ele vai te responder. Josafá recebe a notícia e ele sentiu medo. Não tem problema de a gente sentir medo. Mas correu para os pés do Senhor porque ele reconhecia a grandeza de Deus, o poder e a soberania de Deus. Ele sabia que Deus cuidava do seu povo. No versículo 5 diz assim, Josafá se pôs em pé diante da comunidade de Judá e de Jerusalém, em frente ao pátio do novo templo do Senhor, e orou. Ó Senhor, o Deus de nossos antepassados, somente Tu és o Deus que estás nos céus. Tu governas todos os reinos da terra. És forte e poderoso, e ninguém pode resistir a Ti. Não temos força para lutar com esse exército imenso. No versículo 12 ele diz isso. Não temos forças para lutar com esse exército imenso que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de Ti. Josafá foi sincero diante de Deus. Eu não posso, eu não consigo, eu não tenho estratégias, eu não sei o que fazer, eu não tenho força. O exército é muito maior do que eu posso enfrentar. Mas eu sei que o meu socorro vem do Senhor. O que tem sido grande demais para você? O que tem sido desafiador demais para você? O que tem sido impossível para você? O que tem doído demais? O que tem te intimidado demais? O que tem feito te paralisar, te fazer sofrer, entrar na caverna e pedir a morte? O Senhor está dizendo para tudo isso, o socorro vem de mim, vem do Senhor. Vem do Senhor. Esses dias, umas semanas passadas, eu e meu marido, nós entramos num propósito de jejum e oração em prol de uma área da nossa vida. E enquanto eu ia fazendo, nós íamos fazendo esse propósito 7 dias.
No início eu comecei fazendo a oração direcionada para aquilo que a gente queria. Daqui um pouco o Senhor ele já estava me levando a pedir estrutura, fundamento, força espiritual. Sabe por quê? Ele disse assim, a direção é peça estrutura, peça fundamento, peça base, busca o meu espírito. Porque o que vocês estão me pedindo, eu já tenho. Já é meu. Eu tenho para entregar, eu tenho para dar. Já está comigo. Está aqui. Mas vocês precisam ter estrutura. E a partir dali eu comecei a orar, Deus dá estrutura. Deus fortalece a base. Deus fortalece a minha casa. Deus enche a minha família do teu espírito. Deus nos dá direção, nos dá graça, nos dá força. Pai, nos dá aquilo que nós precisamos que vem de ti. Porque Deus é o dono de todas as coisas, irmãos, o que é impossível para o Senhor. E no final do propósito, Ele nos abençoou com algo que a gente nem esperava. No final, Ele nos presenteou e Ele trouxe à existência aquilo que não existia. Que nós nem lembrávamos mais. E Ele trouxe de um dia para o outro. E sabe o que o Senhor ministrou no meu coração? Filha, eu honro e eu cumpro. Eu honro com os propósitos que vocês fazem. Não é em vão. O jejum, a oração não é em vão. Mas não é do nosso jeito, é do jeito dele. Nós precisamos ter uma mente alinhada com a mente do Senhor e com o propósito do Senhor. Porque quando a gente entender que aquilo que acontecer não foi o que nós queríamos, mas foi a vontade do Senhor, nós vamos desfrutar da mesma forma, porque nós vamos entender que o que vem de Deus é o que nós precisamos. Nós vamos desfrutar no propósito, mesmo que não seja o resultado que nós esperávamos. Porque o propósito é de Deus. E Ele nos abençoou para dizer assim, eu honro a aliança, o sacrifício, eu honro. A minha parte eu faço. Faça a sua. Devemos nos lembrar da grandeza de Deus todos os dias da nossa vida, que o nosso socorro vem dele, que ele é a força que precisamos, que ele tem a direção que precisamos, que ele tem a estratégia que precisamos e o poder, as chaves da vitória está nas mãos do Senhor. Mas nós precisamos estar preparados para viver as promessas de Deus. Não é de qualquer jeito, não vai ser de qualquer jeito. Não vai ser. Porque nós sabemos que se a gente pegar a bênção de qualquer jeito, a gente coloca tudo fora. E Deus sabe disso. Você vai usar para sua própria honra, para sua própria glória. Vai esquecer o propósito inicial. E a gente pensa, está demorando, está demorando, está demorando. E o Senhor diz, não está demorando, eu estou trabalhando. Quantos exércitos enormes, gigantes, surgem para nos atacar ao longo da vida, da caminhada, que nos deixam com medo, sem saber o que fazer. Quantas das vezes, não é só eu, que eu fico assim, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? O que vai ser de mim? O que vai ser da minha casa? Quantas e quantas vezes isso acontece ao longo da nossa caminhada? Mas nós precisamos entender que o nosso socorro vem do Senhor. No versículo 13, ele diz assim: enquanto os homens de Judá estavam diante do Senhor com suas crianças de colo, suas esposas e seus filhos,
o Espírito do Senhor veio sobre um homem ali no meio. Seu nome era Jaziel, filho de Zacarias, filho de Banaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, descendentes de Asaf. O Espírito veio sobre, enquanto eles estavam de pé, orando e clamando ao Senhor e jejuando, o Espírito de Deus veio sobre aquele homem com uma resposta, com uma direção. Ei, enquanto você ora, enquanto você jejua, Deus, Ele vem com uma resposta. Deus, Ele vem com uma direção. Nós precisamos aprender a usar as estratégias certas, irmãos. Quantas vezes a notícia ruim vem, chega, a situação, a circunstância é desafiadora, e nós corremos para o homem nos ajudar. E a última coisa que a gente faz é recorrer a Deus. É dobrar o nosso joelho e dizer: eu vou orar, eu vou jejuar, e eu vou pedir uma intervenção do Senhor, uma resposta para o Senhor. Mas quando nós nos direcionamos a Ele, nós não saímos de mãos vazias. O Senhor fala na palavra dEle que Ele não despede ninguém de mãos vazias. Há uma porção para quem busca o Senhor. Há uma porção exata dEle para cada um de nós. Mas aonde está a nossa fé e a nossa esperança? No versículo 15, ele disse assim: escutem-me todos vocês, o profeta, através do Espírito Santo. Povo de Judá e de Jerusalém, escute, rei Josafá, assim diz o Senhor. Não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército imenso. Pois a batalha não é sua, mas é de Deus. Quando você coloca diante do Senhor as suas batalhas, as suas guerras, a tua luta passa a ser do Senhor. Ele guerreia por mim e por você. Porque o que é impossível para o Deus que a gente serve? Aquele que sabe quantos fios de cabelos você tem na cabeça. Aquele que cuida do teu deitar e do teu levantar. Será que alguma coisa se perdeu? Será que alguma coisa esvaiu das mãos do grande eu sou? Aquele que criou todas as estrelas e as chama cada uma pelo seu nome. Você acha que esse Deus é pequeno demais? Para aquilo que você acha que é impossível? Versículo 16, amanhã, marchem contra eles. A nossa parte é marchar. Marchar, marchar, marchar. Posição de guerra. É marchar e não desistir. Não desanimar. E persistir. E confiar no plano de Deus. Vocês os encontrarão vindo pela subida de Ziz, no fim do vale que abre para o deserto de Jerusalém, de Jeruel. Quando os encontrarem, porém, não terão de lutar. Tomem suas posições. Não terão de lutar, mas tomem suas posições. Não terão de lutar, mas é para marchar. Não terão de lutar, mas é para tomar a sua posição. O que o Senhor tem pedido? O que o Senhor tem ordenado? O que o Senhor tem mandado? O que o Senhor tem requerido? Qual é a posição que Ele quer que você esteja? Tome a sua posição. Tome a sua posição e comece a marchar. Começa a orar e jejuar. Rasga teu coração para o Senhor. Quebra esse protocolo.
que tem que ser assim, que tem que ser assado, que tem que ser tal lugar. Quebra isso. Traz o Senhor para a tua intimidade. Traz o Senhor para a tua rotina. Traz o Senhor para o teu trabalho, para o lavar de louças, para o estender a cama, para o cuidar dos teus filhos. Traz o Senhor para o teu lugar de marido, para o teu lugar de esposa. Tomem suas posições. E depois fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Ele está com vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Saia para enfrentar os seus gigantes. Para de se intimidar. Para de achar que é pequeno demais para aquilo que Deus te confiou. Ei, se foi Ele que colocou nas tuas mãos, Ele é fiel para te sustentar e para te capacitar. Se foi Ele quem te chamou, segura nas mãos do Senhor e vai. E se foi Ele que colocou o gigante diante de você, entenda, há um propósito. Há um propósito. Nada que acontece na nossa vida é em vão. Nada que acontece na nossa vida é por acaso. Nada. Tudo tem um propósito. E como diz o Senhor está com você. Amanhã você vai dizer assim: gigante, eis-me aqui. Porque você vem contra mim com aquilo que você tem. Mas eu vou contra você em nome do Deus que eu sirvo. Eu vou contra você no nome do Deus que eu sirvo. Oh, meu Deus. Ricantorabai, xiricai. Xiricai, xiribicantorabai, xiricai, ribicantorabai, xiricai. Não tenham medo, nem desanimem. No versículo 20 diz assim: bem cedo, na manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. Ou Tecoa. No caminho, Josafá parou e disse: olha o que é um rei, um líder alinhado com o coração de Deus. Ele disse assim, parou e disse: escutem-me, povo de Judá e de Jerusalém. Creiam no Senhor, o seu Deus, e permanecerão firmes. Porque com certeza o exército estava com medo. Porque só nós sabemos, gente. A gente às vezes não expõe, não fala. Muitas vezes a gente nem pode falar, nem pode falar aquilo que a gente está sentindo. Mas ele era um rei que estava ajustado com o Espírito de Deus. E ele disse: escutem. Creiam no Senhor, seu Deus, e permanecerão firmes. Creiam em seus profetas e terão êxito. Porque ainda há a boca de Deus aqui nessa terra. Ainda há profeta de Deus que fala aqui nessa terra. No caminho. No 21, depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para irem adiante do exército, cantando e louvando o Senhor pela sua majestade. E o louvor dizia assim: deem graças ao Senhor, o seu amor dura para sempre.
marchando posicionados e cantando e louvando ao Senhor. Foi assim que eles conquistaram a vitória. Ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, ao invés de questionar, o Senhor está dizendo: louva, louva, me adora. Porque enquanto vocês louvam, enquanto vocês me adoram, eu guerreio por vocês. Eu sustento vocês, eu fortaleço vocês, eu entro aonde você não pode entrar, eu faço aquilo que você não pode fazer, eu movo circunstâncias e situações em teu favor. Então muda o discurso, filho. Muda o discurso, muda a mentalidade, muda a visão. Pede para o Senhor: Senhor, alinha a minha visão com a tua, a minha mentalidade com a tua, o meu coração com o teu. Alinha, Senhor, os meus pés com o caminho que o Senhor tem para mim. Porque a vitória Ele vai te dar. Teve um dia lá em casa, eu ia fazer um culto num sábado, na minha casa. E de quinta para sexta, a minha bebê começou a dar diarreia. Começou a passar mal e não querer comer nada. E eu pensei assim, e o coração de mãe já fica preocupado. A gente fica com medo. E aí eu sentei no sofá na sexta-feira, e tinha sido aquela noite, né? Difícil. E eu sentei no sofá e falei assim: Pai, cuida da minha filha, dá saúde para ela. Entra nessa questão. E o Senhor, o Espírito Santo me trouxe entendimento. Declara o Salmo 91 na tua casa. É retaliação. Irmãos, eu levantei, eu abri minha Bíblia no Salmo 91. E eu comecei a declarar dentro da minha casa: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas a minha casa não será atingida. Porque quem guarda a minha família é o Senhor. A minha casa é tua, a minha família é tua. Esse culto que vai acontecer aqui amanhã é teu. O povo é teu, a obra é tua. Nós somos teus e tu é o nosso Deus. Tu é o nosso Senhor, o nosso Salvador, Pai. E tudo aquilo que não provém de ti, bate por retirada em nome de Jesus. E eu comecei a declarar em todos os cômodos da minha casa o Salmo 91. Liguei o hino da Cassiane, o louvor. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes. Bem alto. E eu louvava dentro da minha casa. No sábado, de sexta para sábado, minha filha não tinha mais nada. Na sexta-feira mesmo, o intestino dela voltou a funcionar normalmente. Ela estava espertinha. Ela estava saudável, alegre, andando pela casa toda. Nós precisamos nos levantar, irmãos. Nós precisamos estar atentos ao mundo espiritual, porque ele existe. A gente está tão enraizado no mundo natural, tão enraizado nas coisas que acontecem aqui, que a gente esquece que tem um inimigo que trabalha o tempo inteiro contra nós. Ele não é páreo para o nosso Deus. Mas se nós estivermos distraídos, a gente cai nas armadilhas dele. Nós precisamos buscar as coisas espirituais. Louvar, adorar e ler, declarar a palavra dentro da nossa casa. E no momento em que começaram a cantar, escute bem, presta atenção aqui. No momento em que começaram a cantar e louvar, o Senhor trouxe confusão sobre os exércitos de Amon, sobre Moabe e de Monte Seir. E eles começaram a lutar entre si. Só Deus para fazer isso. Deus trouxe confusão entre o exército inimigo e eles começaram a lutar entre eles. O exército de Josafá não precisou fazer nada. Fisicamente. A luta dele foi toda espiritual. As ferramentas que ele precisou usar foram ferramentas espirituais. Deixa eu só olhar aqui.
Os exércitos se voltaram contra os seus aliados e mataram todos eles. Eles mesmos se mataram. Depois que haviam destruído o exército de Seir, começaram a atacar uns aos outros. Estou finalizando. Quando os homens de Judá chegaram ao local de onde se avista o deserto, viram apenas cadáveres no chão. Até onde se podia enxergar. O exército se tornou aquele exército gigante. Aquele exército impossível de encarar. Era só cadáver no chão. Era só cadáver no chão. Não escapou nenhum só dos inimigos. O rei Josafá e seus homens saíram para recolher os despojos. Encontraram grande quantidade de suprimentos, roupas e outros objetos de valor, mais do que eram capazes de carregar. Havia tantos despojos que levaram 3 dias para recolher tudo. E no 4º dia se reuniram no vale de Beracá, que recebeu esse nome depois daquele dia, pois louvaram o Senhor ali. Por isso, que até hoje esse nome é chamado de, esse lugar, esse vale é chamado de Beracá. Por conta da vitória que Deus selou para Josafá e para todo aquele povo. Não é o fim. Não é o fim. Há um socorro para você. Há uma provisão para você. Há uma resposta de Deus para nós. Deus está cooperando. Deus está movendo. Deus está fazendo, saia daqui hoje, irmão. O Senhor falou para mim, eu preciso encorajar o meu povo. Eu preciso alinhar o meu povo. Eu quero que meu povo saia daqui hoje alegres, confiantes em mim. Porque eu sou o Deus deles. Eu trabalho em favor deles. E lembre-se, todos os dias da sua vida, o Deus que você serve, que Ele faz o inimigo se matar, se confundir. Em guerras que você mesmo quer lutar com a força do seu braço, o Senhor está dizendo, sou eu. Sou eu. Só me busca. Só ora. Jejua. Se posiciona. Marcha. E tu verás o que eu vou fazer. Vamos ficar de pé, irmãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.